Bom, pessoal, nós vamos hoje começar mais uma live importante para os pais, importante para lidar com as questões com seus filhos. Nós temos recebido muitas perguntas no dia a dia, por telefone, do que fazer e como cuidar da orientação das crianças pequenas, dos bebês, dos adolescentes, porque tudo mudou. Agora as pessoas estão estudando em casa, estão ficando no computador horas e horas, não só no computador, nos celulares, nos iPads, e a questão é o que nós devemos, como oftalmologistas, orientar. E nós vamos convidar a doutora Silvia Herculano para participar dessa live. A doutora Silvia Herculano é uma médica oftalmologista especializada em oftalmopediatria e estrabismo, então ela está muito acostumada a lidar com as questões relacionadas à visão, relacionadas ao cansaço visual das crianças, como orientar a prescrição de óculos. Então a gente está convidando a doutora Silvia para entrar. Nós vamos adicioná-la. Vamos ver a doutora Silvia Herculano. Silvia entrando. Boa tarde, doutora Ana. Tudo bem? Tudo bem? Tá bonitinha em casa, né? Estou em casa aqui. Então, Boa tarde, nós pessoal. temos várias perguntas, Silvia, que nós fomos juntando nessas últimas semanas em relação à orientação dos pais e filhos em relação à visão. Então, a primeira questão é qual o tempo ideal que uma criança deveria ficar no computador. As escolas estão mandando lição, tem várias faixas etárias que a gente pode discutir, quer dizer, tem até criança no maternal recebendo lição no computador, e acho que você também, tendo filhos pequenos, está tendo essa experiência em casa, e está vendo qual a dificuldade, porque é uma situação que os pais nunca realmente ficaram junto com os filhos, vendo o que era e como eles usavam a visão, como eles se distanciavam da leitura, do papel ou do computador. Então, acho que você poderia nos ajudar a começar respondendo isso. Claro. A gente sabe, né, que hoje em dia, antes da pandemia, a gente já vinha vivendo assim mais confinado, usando muito a visão de perto e o computador, e agora ainda mais. Eu tenho vivido essa experiência dentro de casa. Eu tenho um filho de 8 anos e uma filha de 5 anos, e os dois estão fazendo ensino à distância. Então, assim, a recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria é que crianças de até 2 anos de idade não tenham contato algum com o dispositivo eletrônico. Então, não usar nem computador, nem tablet, nem celular até os 2 anos de preferência. De 2 anos a 5 anos, a gente pode utilizar o dispositivo eletrônico no máximo 1 hora por dia, sempre fracionando esse uso. Então, o ideal é que a cada 20 minutos a gente faça uma pausa. Então, tire a criança ali do celular ou do tablet, leva para passear um pouquinho, para beber uma água, mas para tirar o olho da tela e deixar o olho descansar um pouquinho. Sempre lembrando da distância de trabalho também. Então, nunca deixar o celular ou o tablet muito próximo dos olhos. O ideal é uma distância em torno de 30 a 40 centímetros. Mas por que, Silvia? Porque quando a gente olha para perto, todos nós, a gente tem um músculo atrás, né, do colorido do olho da íris, que é o chamado músculo ciliar, e esse músculo faz um esforço, uma contração para poder focar a imagem e a gente enxergar bem de perto. Então, se a gente ficar horas a fio usando a visão para perto, principalmente no dispositivo eletrônico, o esforço de visão vai ser muito grande e esse músculo acaba se fadigando. Então, o ideal é que a gente faça essas pausas, mesmo os adultos. A gente até fala na regrinha 20, 20, 20. Então, para cada 20 minutos de uso do dispositivo eletrônico, fazer uma pausa de pelo menos 20 segundos para uma distância de pelo menos 20 pés, que seria 6 metros de distância. Então, basta a gente tirar um pouquinho o olho, nem que seja fechar um pouquinho os olhos, mas tirar o olho da tela, descansar um pouquinho o olhar.
né? Isso já Essa ajuda é para criança, isso é para criança até 5 anos. para criança até Ou, 5 anos, limite e de 1 hora por dia. De 5 anos em diante, 2 horas por dia, tá? E sempre fracionar. Mas hoje a gente está vivendo uma realidade um pouco diferente. Então, por exemplo, meu filho de 8 anos, ele tem aula durante um período da manhã. Ele fica das 8 da manhã até meio-dia no computador. O que a gente tem que orientar? Que esse uso não seja contínuo. Então, deu mais ou menos ali meia hora de aula, a professora tem que fazer uma pausazinha. E mesmo as crianças estão assistindo a aula no computador, mas também estão escrevendo no caderno, então já fazem esse descanso da visão. E isso é que é importante. Também é bom a gente lembrar que na frente do dispositivo eletrônico a gente pisca menos vezes e não tem um piscar tão efetivo. Então a lubrificação dos olhos também fica diminuída, né? Isso a gente pode resolver lembrando de piscar mais vezes, mas também, às vezes, o oftalmologista acaba prescrevendo um colírio lubrificante para auxiliar essa lubrificação dos olhos. e para adolescente, Silvia? Pois é. Quanto aos adolescentes, também a gente precisa sim controlar o uso do dispositivo eletrônico. Muitos gostam de assistir, por exemplo, séries inteiras no celular, né? Isso não é nada bom para os olhos, tá? Então, o ideal é que, se você pode assistir numa TV, jogar essa imagem, espelhar numa Smart TV, assista na TV. A distância não tem tanto problema. O problema é realmente o esforço de visão para perto nos dispositivos pequenos. Então, os adolescentes também precisam desse controle. O ideal realmente é 2 horas por dia de lazer. Claro, vai ter o período da escola, dos estudos, que às vezes ultrapassa essas 4 horas também de estudo, mas a gente tem que sempre lembrar de fazer essas pausas. Silvia, essa semana eu acabei conversando com alguns pacientes que estão fazendo home office, adultos em Sim, home office, e que estão ficando no computador ou outro dispositivo eletrônico por mais de 10 horas por dia. E para essas pessoas, você recomendaria o quê? bom, recomendo fazer a pausa a cada 20 minutos, o uso do Mas para colírio. adulto também a cada 20, você acha? Assim, não É. precisa. Se conseguir a cada 20, pelo menos tirar o olho da tela, a pessoa, claro, não vai conseguir a cada 20 minutos levantar e tomar um café, a gente sabe que é complicado. Se possível, a cada meia hora ou 1 hora, levantar um pouquinho, isso é importante. Se não for possível, que tire os olhos da tela pelo menos de meia em meia hora. Olhe para uma janela, olhe para o horizonte, para realmente descansar um pouquinho a musculatura ciliar. É importante. E o uso do lubrificante que pode ser prescrito, né, pelo oftalmologista é interessante também nesses casos. Realmente a gente tem Ótimo. pacientes que ficam 12 horas por dia no computador. Uhum. Agora, para os pais de crianças menores que estão tendo atividade em dispositivo eletrônico, e você precisaria recomendar alguma outra atividade para que a criança seja entretida, sem ser no dispositivo eletrônico, o que você recomendaria? Então, agora com essa história do confinamento, a gente tem que pensar em atividades alternativas. O exercício físico sempre é bem-vindo, né? E faz muito bem à saúde. Então, se puder fazer algum tipo de alongamento, até uma brincadeira assim com os pais, uma coisa mais lúdica, mas fazer um alongamento, fazer yoga, brincadeira com bola. Tem algumas brincadeiras para criança pequena até que pode ser feito de usar fita adesiva no chão, fazer amarelinha, mesmo que for dentro do apartamento, a gente sabe, eu estou vivendo essa realidade aqui em casa. Então, outro dia eu estava aqui com os meus filhos fazendo amarelinha de fita crepe no chão para dar uma distraída nesses intervalos aí de uso do computador. Interessante Uhum. a gente fazer esse tipo de programa. Haja imaginação, né? É, Mas, só mas uma coisa. você quer completar alguma coisa? Só falar uma coisa que é importante também. Se possível, quem tiver uma varanda que tem aí, que bata bastante sol, tomar um pouquinho de sol, porque o sol é muito importante para a nossa saúde, né? Então, assim, se puder ficar aí uns 15 minutinhos na varanda, tomar um solzinho também é importante. E lembrar que a vitamina D também só vai ter toda a sua função
estabelecida se tiver o sol para ativar, né? Sim, sim, Então, a gente precisa do sol. sim. Agora, outra questão, Silvia, é a seguinte: os pais perguntam como vão saber se o incômodo que os filhos estão tendo, ou nos olhos, ou na cabeça, tem a ver com a questão visual. O que Tá. nós poderíamos recomendar a esses pais? Então a gente tem que ficar atento, sim, porque existe um tipo de cefaleia, de dor de cabeça, que pode estar relacionado a grau, a gente chama isso de astenopia. Então a astenopia, o cansaço visual, ela se manifesta principalmente por uma dor de cabeça aqui na parte frontal, então mais na região aqui da testa, em cima dos olhos. A criança pequena muitas vezes não sabe relatar isso, mas a gente percebe às vezes, né, um incômodo. Tem criança maiorzinha que já fala que sente uma dor de cabeça ao final do dia, principalmente depois de estar estudando, de ter passado algumas horas ali em frente ao computador. Já as crianças menores, que podem ter, às vezes, algum grauzinho de hipermetropia maior do que o esperado e ter essa queixa de astenopia, podem ter uma dificuldade em ficar, por exemplo, concentrados numa atividade por muito tempo. Então, é super importante que, no momento oportuno, a gente faça uma avaliação de grau dessas crianças. Aliás, eu queria até aproveitar aqui, doutora, e falar sobre em que momento a gente deve levar a criança para fazer uma avaliação com o oftalmologista. A Sociedade Brasileira de Oftalmologia Pediátrica se baseia, né, nos dados da Academia Americana, e então a nossa recomendação é que seja feita a avaliação das crianças já entre 6 meses e 1 ano de vida. Aí, às vezes, muitas vezes os pais falam, nossa, mas 6 meses, 1 aninho, meu filho é tão pequeno, ainda nem fala, como é que a gente vai fazer essa avaliação? Não tem problema, a gente dilata a pupila, a gente vai checar grau, ver se o grau que o bebê tem é normal, esperado para a idade ou não. Tem bebê que precisa de óculos. Então, assim, quanto antes nós fizermos a avaliação, melhor. E a recomendação é que se faça essas avaliações anualmente, tá? Pelo menos até os 8 anos, período em que a visão da criança está em fase de amadurecimento e desenvolvimento. Né? Do nascimento aos 8, a gente tem esse período aí todo de desenvolvimento da visão e que precisa ser acompanhado de perto. Tá, uma questão que sempre surge também é se uma criança entre 0 e 6 meses já enxerga. E o que ela enxerga? Tá. Então, assim, o bebezinho, logo que nasce, a visão é bastante embaçada. A partir do 3º, 4º mês de vida, a gente começa a enxergar um pouquinho de perto. Então, uma visão de 30, 40 centímetros. É quando a visão começa a ver mais nítido o rosto da mãe na hora que está amamentando, dando um leitinho. Então, a partir do 3º, 4º mês de vida, começa a ter esse desenvolvimento da visão e a acomodação para perto. E aí a visão para longe vai se desenvolvendo até por volta dos 8 anos, entre 7 e 8 anos. Tá, e nesse momento que a gente está ficando em casa e tem alguma dúvida em relação à visão da criança, o que a gente pode fazer para medir visão em casa? Tá. Então, um teste bastante simples que a gente pode fazer é com a criança, por exemplo, sentada em frente à televisão, uma distância de mais ou menos ali uns 2 metros, a gente tampa um olhinho e pede para que ela olhe para algum objeto, alguma figura com um dos olhos. Então, tampei com o direito, estou olhando ali com o esquerdo, aí vou olhar, tampar o esquerdo e olhar com o direito, e a gente vai ver se ela enxerga da mesma forma esse objeto. Também nós temos tabelas específicas para medida de visão, que a gente pode até encontrar, não sei se já está à disposição no site da clínica, né? Mas existem tabelas que fazem essa medida de acuidade visual. E por isso também que é importante a gente levar a criança ao oftalmologista, mesmo que ela não sinta nada, para uma consulta de rotina, porque às vezes o paciente pode ter uma diferença de visão de um olhinho para o outro e não sabe relatar isso, né? Então, às vezes, numa consulta de rotina, a gente consegue diagnosticar. Então, o que os pais deveriam estimular os filhos na hora de fazer esse teste caseiro seria verificar se o que eles estão enxergando com um olho é igual ao que eles estão enxergando com o outro, Exato. com óculos e sem óculos. Com Porque óculos, se a criança não, se a criança não usa o óculos, e não tem grau, e já foi ao oftalmologista, ela deveria continuar enxergando igual dos 2 olhos.
Se ela usa óculos, o óculos deve estar corrigindo a visão, de forma que ela também enxergue igual dos dois olhos, certo? Exato, né? Quem já usa óculos tem que fazer esse teste com a visão corrigida, ou seja, de óculos e aí tampa por cima do óculos. Poder... Existe alguma situação com as crianças que a gente deva procurar imediatamente o oftalmologista? Sim, com certeza. Mesmo agora no momento assim de pandemia, sim, tem algumas questões que são urgências, né, oftalmológicas. Então, por exemplo, acidentes, né? Então, caiu alguma coisa no olho, um produto, um ácido, um corpo estranho, a criança tá, de repente ficou com o olho muito inchado, muito vermelho, precisa de uma avaliação com urgência. Tem alguns casos que a gente até consegue conduzir até mesmo através de uma teleconsulta, por exemplo, um tersol, que a gente chama de ordelo, né, o calásio. A gente até pode fazer uma primeira orientação por teleconsulta e, se não melhorar, daí sim vai precisar de uma consulta presencial. Mas o caso assim, de urgência mesmo, que precise de uma avaliação presencial, seria mais o trauma também, uma pancada no olho. Que mais? Acho que são mais essas situações. Nós temos uma outra situação que as pessoas falam, olha, a telemedicina ou a teleorientação não é adequada para a oftalmologia, mas o que nós temos também testemunhado nessas últimas semanas é justamente o que você falou, nós podemos orientar por um dispositivo eletrônico, vendo o paciente, conversando com esse paciente, até para que ele saia de casa somente se for necessário. Claro. Então, acho que isso veio a melhorar o nosso tipo de atendimento. Nós não sabemos se esse tipo de atendimento vai continuar depois da pandemia ou quando a pandemia tiver com uma liberação de isolamento social melhor. Então, a gente está vivendo um momento realmente diferente em relação à telemedicina, teleorientação. A telemedicina veio para ajudar, né? Pelo menos agora está sendo bastante importante para a gente, né? Mesmo a gente faz, eu comentei anteriormente, a gente faz uma orientação inicial e, caso precise, aí tem que realmente fazer uma consulta presencial, mas ajuda, né? A telemedicina tem nos ajudado. Tá, nós temos algumas perguntas sobre a luz do dispositivo eletrônico, se pode prejudicar a visão da criança quando está exposta por muito tempo. Sim, e ainda vem a pergunta seguinte, se a gente deve usar algum tipo de filtro, algum óculos com filtro por causa da luz dos dispositivos eletrônicos. Ótima pergunta, eu queria mesmo falar sobre isso. Então, assim, o que acontece? Os dispositivos eletrônicos, em geral, todos eles emitem a luz azul, do comprimento azul. O sol também emite luz azul. A gente precisa dessa luz azul para o nosso organismo. A luz azul, ela nos auxilia também no ritmo circadiano, na produção de melatonina. Mas o que acontece? Então, o dispositivo eletrônico emite bastante luz azul, e quando a gente fica muitas horas por dia na frente desse dispositivo, vai ter uma absorção muito maior dessa luminosidade. E essa luz azul, ela acaba diminuindo a produção da melatonina, que é um hormônio indutor do sono. Então, se a gente ficar muitas horas por dia assim, exposto a essa luminosidade em excesso, a gente pode atrapalhar realmente no sono, pode ter distúrbios do sono. Então, é importante que 1 hora antes da criança dormir, não tenha exposição ao dispositivo eletrônico. Então, essa história de, vou levar o DVD para o meu filho ver um filminho na cama antes de dormir, não pode. Não é o recomendável. Tá? Então, o ideal realmente é 1 horinha antes de dormir, ficar longe dos dispositivos eletrônicos. Quanto ao uso de filtros. Então, eu sempre falo até para os pacientes o seguinte. Para o paciente adulto, quem fica, por exemplo, esses casos que nós comentamos anteriormente, que ficam aí 12 horas por dia, 10 horas por dia na frente de um computador, dependendo da profissão do paciente, vale a pena prescrever usar um óculos de filtro azul. Mas, por exemplo, um dentista ou um fotógrafo que precisa da cor primária sem alteração,
não vale a pena prescrever esse filtro, porque ele pode alterar a percepção do branco. Então, o tom de branco vai ficar levemente amarelado. Então, para algumas pessoas específicas, não é recomendável o uso do filtro. Mas para quem fica muitas horas, até vale a pena sim. Agora, no caso das crianças, não precisa do filtro azul. O que precisa é limitar realmente o uso do dispositivo eletrônico. Tá? Mas o filtro azul para os adultos, dependendo da profissão, vale a pena, é recomendável. E claro, não adianta a gente colocar o filtro e também não controlar o número de horas por dia em frente ao celular ou ao computador, né? Tem que fazer aí um pouquinho de tudo. E sobre televisão, muda a orientação, Silvia? Então, a televisão não é tão prejudicial, também emite a luz azul, mas não é tão prejudicial porque geralmente as televisões são maiores, né? E a distância também que a gente fica da televisão é maior. Então, não tem tanto esforço de acomodação. Então, não tem tanto problema. TV não é tão prejudicial para os olhos. Por isso que eu até falei, quem vai assistir uma série, né, essas maratonas de Netflix aí, é bom colocar na TV e não no celular ou no tablet. Que aí o É melhor colocar na TV e tirar do tablet ou do celular. Exatamente, Tá? Pela TV. Olha, eu acho que nós tivemos um bom esclarecimento para nossos pacientes, nossos amigos, e acho que isso vai ajudar que a gente possa também a realmente ter muitas ideias novas a respeito do cuidado dessas crianças. A gente tem visto essa preocupação, tem visto que os pais também que nunca tiveram tanta convivência com os filhos acabam descobrindo maneiras da criança funcionar que são diferentes. Quer dizer, a gente vai acabar conhecendo melhor os nossos filhos. Tem mais uma pergunta que veio agora das pessoas que estão nos ouvindo, Silvia, que se criança pode ter catarata também. Ótima pergunta. Sim, crianças podem ter catarata. A gente tem o que a gente chama tem a catarata congênita, então o bebê que já nasce com a catarata, e tem a catarata juvenil, que também acontece na infância. Então, mais um motivo para a gente fazer uma avaliação de rotina dessas crianças. A catarata congênita, inclusive, os pacientes que têm catarata congênita precisam de uma intervenção o quanto antes. Então, mais um motivo para a gente fazer a avaliação precocemente. Sim, crianças têm catarata. E a avaliação da criança com estrabismo, Silvia? É muito comum bebê, os pais, os médicos, notarem que tem algum tipo de desvio e precisam ter orientação de quando seria o melhor momento para encaminhar essa criança ao oftalmologista. Qual seria a sua recomendação? Então, existe um tipo de estrabismo bastante comum nos bebês, que é o chamado pseudoestrabismo, porque o narizinho do bebê, a base nasal aqui, a ponte nasal, é um pouquinho mais achatadinha, então às vezes parece que o bebê tem um desvio convergente principalmente. Mas para a gente fazer essa avaliação e ter certeza se é um pseudo, falso estrabismo ou um desvio verdadeiro, precisa fazer a consulta com um especialista, né, ou com um oftalmologista. E o ideal, realmente, já fazer uma avaliação a partir aí dos 6 meses de vida. Tá? Na verdade, para detectar o estrabismo, teria que ser mesmo já com 6 meses de vida, já tem que ir na consulta. Tá, eu acho... Ótimo. E para as crianças que têm o hábito de coçar os olhos, qual seria a sua recomendação? Então, coçar os olhos, coçar o olho é um ato terminantemente proibido, né? Coçar o olho é muito perigoso, porque a gente pode realmente produzir uma deformidade na córnea, isso pode levar a um ceratocone, né? Alterações graves aí na córnea. Então, assim, se você tem em casa uma criança que coça muito os olhinhos, essa criança precisa de uma avaliação com urgência com o oftalmologista. Não pode coçar o olho, tá? Realmente, coçar os olhos pode causar deformidade na córnea e trazer sérios problemas para a visão dessa criança. Então, também... E outra situação, Silvia, que como todos estão usando muito mais álcool gel do que o normal, é normal que a mão também possa, ao ser colocada no olho, cause um problema nos olhos. Você podia contar para a gente o que você tem visto? Sim.
Sim, o álcool gel a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque ele pode causar uma conjuntivite química. Então, às vezes a gente aí tá aí se precavendo, né, para evitar o coronavírus e enche a mão de álcool e se esquece e leva a mão aos olhos. Então, principalmente uma pessoa que tem o hábito já de coçar os olhos, tá ali com a mão cheia de álcool já e coça, esse álcool acaba entrando na mucosa ocular e produz uma conjuntivite química, uma irritação muito grave que precisa de atendimento médico oftalmológico também, de urgência, e a gente às vezes precisa de colírio e tudo mais. E tem que ficar sempre atento, né? Esses dias mesmo atendi no consultório uma urgência, um paciente que estava ali num momento até de relaxando e foi pegar um limão no limoeiro e entrou uma sujeirinha, né, ali da árvore, caiu no olho, então isso é super perigoso também. E aí, tentando remover, ele esfregou e aí acaba machucando, mas então não pode coçar o olho de jeito nenhum, tá bom? Tá, para os que usam lente de contato, a gente também precisa recomendar que não use o álcool gel para fazer a higiene da mão para colocar a lente de contato. Então, lave a mão com água e sabão, retire o excesso de água, porque a água corrente não deve também entrar em contato com a lente de contato, e coloque a lente de contato de forma que tenha a mão higienizada, mas ao mesmo tempo não em contato com álcool gel. Tem uma outra pergunta aqui de uma criança que pode piscar menos com as aulas online e podem ter, então, um ressecamento ocular. O sintoma, tem algum sintoma ou sinal que pode mostrar que a criança está com o olho seco? Sim. As crianças pequenas que têm, às vezes, um quadro de olho seco, até a gente vê isso também nos pacientes alérgicos, que têm conjuntivite alérgica, tem o costume de piscar muito. Às vezes a mãe chega no consultório falando para mim o seguinte, que a criança está piscando duro, então é aquele piscar lento e você vê que a criança está ali fazendo um esforço para lubrificar aquele olho. Então, isso pode ser, sim, um sinal de olho seco e de que essa criança talvez esteja ali usando demasiadamente um dispositivo eletrônico. Silvia, agora conta pra gente a sua experiência com simulação que as crianças podem usar como artifício para chamar a atenção dos pais em relação ao piscar. Também acontece esse tipo de questão, a gente vê sim. Às vezes uma criança que está, principalmente agora, né, nesse momento aí, todo mundo confinado, lidando com uma situação totalmente nova para todos nós, a gente pode observar alguns quadros aí de ansiedade. E um dos sinais da ansiedade, até nas crianças, é justamente esse piscar na forma de tique. Então, assim, claro, a gente sempre tem que pensar primeiro, descartar as causas orgânicas. Então, vamos avaliar se não é um caso de olho seco. Puxa, avaliei, não tem olho seco, essa criança passou por consulta com um oftalmologista e continua com aquele piscar, o restante da saúde está tudo em ordem, isso pode ser, assim, um sintoma de ansiedade, um chamado tique nervoso. E a gente observa isso, né? Mediante estresse, tem sim. A gente vê no consultório esse tipo de queixa. Uhum. E o que a gente deve fazer se a criança estiver trabalhando ou estudando muito próximo da tela? E a gente tenta afastar e a criança acaba voltando para aquela posição de proximidade. O que nós deveríamos fazer? Pois é, sempre tentar realmente afastar, né? Então, fazer aquilo que eu falei, de deixar sempre a uma distância de 30 a 40 centímetros dos olhos. Mas se aquela criança está se aproximando demais do dispositivo, a gente tem que tentar investigar, perguntar para ela por que ela está fazendo isso, né? Filho, você não está enxergando? E porque realmente, às vezes, o paciente pode ter algum grau, por exemplo, uma criança muito míope, ela vai se aproximar do objeto para enxergar. Então, ela precisa de uma avaliação no consultório para checar se não tem nenhum problema de grau que precise ser prescrito, né? Mas a gente tem que sempre estabelecer a distância de 30 a 40 centímetros. E se a criança tiver alguma questão de ter o hábito de inclinar a cabeça para um lado ou para o outro para estudar, para ler, o que a gente deve também recomendar?
Também essa criança precisa de uma avaliação, porque às vezes posição viciosa de cabeça, então a criança que anda com a cabeça assim, né, levemente inclinada ou girada, ela pode às vezes ter algum grau de astigmatismo, que é um tipo de erro refrativo de grau, que precisa de correção também. Às vezes é o caso de colocar um óculos. Tem criança que às vezes chega para a gente no consultório com a cabeça girada, com alguma posição de cabeça, e que isso se corrige apenas com o uso de óculos, né? Às vezes não precisa de nenhuma outra intervenção mais além do óculos. Ok, dona Silvia, eu acho que foi ótimo. Eu acho que temos várias questões já esclarecidas e nós vamos continuar de acordo com a demanda de perguntas, solicitando a você que volte aqui para a gente poder ajudar os nossos pacientes, tá bom? Muito obrigada, Silvia. Muito prazer, foi ótimo, agradeço o convite, doutora. Espero ter esclarecido aí as dúvidas e nesse momento aqui, né, tão novo para todo mundo, espero ter ajudado. Ok, muito obrigada, Silvia. Eu que agradeço, doutora. Até mais. Não tinha que ser